Memórias de um operador da Bolsa. Capítulo 9. Naveguei pela costa da Flórida toda. A pescaria estava boa. Estava fora do mercado. Minha cabeça estava leve. Estava tendo uma temporada agradável. Num feriado, alguns amigos vieram de Palm Beach numa lancha. Um deles trouxe um jornal. Eu não tinha lido nada durante muitos dias e nem tinha sentido vontade de fazê-lo. Não estava interessado em nenhuma novidade que ele pudesse trazer. Mas dei uma rápida olhada naquele que meu amigo tinha trazido e vi que o mercado tinha tido uma grande recuperação, mais de 10 pontos. Disse aos meus amigos que voltaria com eles. Recuperações moderadas de tempos em tempos eram razoáveis, mas o mercado baixista ainda não tinha terminado. E ali estava o Wall Street, ou o público insensato, ou os desesperados interesses altistas, contrariando as condições monetárias e levando a alta dos preços acima da razão, ou deixando que alguém mais os fizesse. Era demais para mim. Eu simplesmente tinha que dar uma olhada no mercado. Não sabia o que poderia fazer ou não, mas sabia que minha necessidade urgente era dar uma espiada no painel de cotações. Meus corretores, Harding Brothers, tinham uma filial em Palm Beach. Quando entrei, encontrei ali várias pessoas que eu conhecia. A maioria deles estava acreditando numa alta. Eram do tipo que negociam pela fita e querem resultados rápidos. Estes operadores não se importam em olhar muito para frente, porque isso não é necessário em seu estilo de jogo. Contei antes como fiquei conhecido no escritório de Nova York como o garoto especulador. Logicamente, as pessoas sempre exageram sobre os ganhos de um sujeito e o tamanho do lote que movimenta. Os companheiros de escritório souberam que eu tinha ganho um lucro grande em Nova York, no lado vendedor. E agora esperavam que eu novamente especulasse vendendo. Na realidade, eles pensavam que a recuperação iria muito mais longe, mas consideravam, antes de tudo, que brigar contra aquilo era meu dever. Tinha voltado para a Flórida para uma viagem de pescaria. Estivera sob intensa pressão e necessitava de férias. Mas no momento em que vi o quão longe tinha ido a recuperação de preços, não mais sentia necessidade de descanso. Não tinha pensado sobre o que iria fazer quando desembarcasse, mas agora sabia que deveria vender ações. Eu estava certo e deveria prová-lo através de minha velha e única maneira, ganhando dinheiro. Vender ações registradas na bolsa seria apropriado, prudente, lucrativo e até uma atitude patriótica. A primeira coisa que vi no painel de cotações foi que a Anaconda estava a ponto de cruzar a marca dos 300. Tinha subido vertiginosamente e havia aparentemente uma agressiva pressão compradora. Eu tinha uma velha teoria do mercado que quando uma ação atravessa os 100, 200 ou 300 pela primeira vez, o preço não para neste número, mas sobe ainda um bom montante, de maneira que, se você compra tão logo ele cruze a linha, é quase certo que lhe trará lucros. Pessoas recatadas não gostam de comprar uma ação num novo recorde de alta, mas eu tinha a história destes movimentos para me guiar. A Anaconda era chamada de ação de 1/4, ou seja, seu valor nominal era de apenas $25. Precisava-se de 400 ações daquelas para equivaler aos lotes usuais de 100 ações, cujo valor nominal era de $100. Calculei que, quando ultrapassasse 300, deveria manter-se em alta e provavelmente atingir 340 num instante. Eu apostava na queda dos preços, lembre-se, mas era também um negociante que se baseava na leitura da fita. Conhecia a Anaconda e se ela se comportasse da maneira como eu calculava, seu movimento seria muito rápido. O que quer que se mova rápido sempre me atrai. Aprendi a ter paciência e a esperar, mas minha preferência pessoal é por movimentos velozes, e a Anaconda certamente não era preguiçosa. Minha compra, por ela ter ultrapassado os 300, foi induzida pelo desejo, sempre forte em mim, de confirmar minhas observações. Naquele momento, a fita estava indicando que as compras
eram mais fortes que as vendas e que, por conseguinte, a recuperação geral deveria facilmente atingir níveis mais altos. Seria prudente esperar antes de entrar vendendo. Calado eu poderia, além disso, pagar a mim mesmo um salário por esperar. Isso deveria ser consumado com um ganho rápido de 30 pontos com a Anaconda. Vendedor no mercado inteiro e comprador naquela única ação. Então, eu comprei 32 mil ações da Anaconda, ou seja, 8 mil ações inteiras. Era um empreendimento um pouco arriscado, mas eu estava certo de minhas premissas e calculava que o lucro ajudaria a aumentar as margens disponíveis para as operações de venda logo mais. No dia seguinte, as linhas telegráficas não estavam funcionando por causa de um temporal no norte ou alguma coisa do gênero. Eu estava no escritório da Harding esperando por notícias. As pessoas estavam todas conversando e imaginando todo tipo de coisas, como fazem os operadores quando não podem negociar. Então, conseguimos uma cotação, a única do dia, Anaconda 292. Havia um sujeito comigo, um corretor que tinha encontrado em Nova York. Ele sabia que eu estava comprado em 8 mil ações inteiras, e eu suspeitava que ele também tinha algumas, pois quando conseguimos aquela cotação, ele seguramente teve um mal-estar. Ele não podia dizer se a ação, naquele exato momento, tinha caído mais 10 pontos ou não. Pela maneira como a Anaconda tinha subido, não seria nada extraordinário se tivesse diminuído 20 pontos. Mas eu disse a ele, não se preocupe, John, vai estar tudo certo amanhã. Aquela era realmente a maneira como eu me sentia, mas ele me olhou e sacudiu sua cabeça. Ele sabia mais. Era daquele tipo. Então eu dei uma risada e esperei no escritório, para o caso de alguma cotação escapar por ali. Mas não, senhor. Aquela foi a única que conseguimos. Anaconda 292. Significava uma perda para mim de aproximadamente 100 mil dólares no papel. Eu queria resultados rápidos. Bem, estava tendo o que queria. No dia seguinte, as linhas de transmissão estavam funcionando e conseguimos as cotações como de costume. A Anaconda abriu a 298 e subiu para 302,75. Mas logo em seguida começou a cair novamente. O resto do mercado também não estava se comportando de maneira adequada para uma grande recuperação. Estava convencido de que, se a Anaconda voltasse para 301, eu poderia considerar que toda a coisa era um falso movimento. Num avanço legítimo, o preço deveria ter chegado a 310 sem parar. Se ao invés disso, ele diminuía, significava que os antecedentes tinham falhado e eu estava errado. E a única coisa a fazer quando um homem está errado é tornar-se certo, parando de estar errado. Tinha comprado 8 mil ações inteiras, na expectativa de 30 ou 40 pontos de alta. Não seria meu primeiro erro, nem seria o último. Como previsto, a Anaconda caiu novamente para 301. No momento em que atingiu aquele número, dirigi-me silenciosamente ao operador do telégrafo. Eles tinham uma linha direta com o escritório de Nova York. E disse a ele, venda todas as minhas Anaconda, 8 mil ações inteiras. Falei em voz baixa. Não queria que ninguém mais soubesse o que eu estava fazendo. Ele me olhou quase com horror, mas eu inclinei a cabeça e disse, tudo que tenho. Certamente, Sr. Livingston. Você não quer dizer no mercado, não? E me olhou como se fosse perder alguns milhões de sua propriedade pela execução mal feita de um corretor descuidado. Mas eu simplesmente lhe falei, venda, não discuta sobre isso. Os dois irmãos Black, Jim e Ollie, estavam no escritório, fora do alcance da conversa entre eu e o operador. Eles eram grandes negociantes e tinham vindo de Chicago, onde fizeram famosas especulações com trigo e agora eram investidores pesados na Bolsa de Valores de Nova York. Eles eram muito ricos e jogadores consideráveis. Assim que deixei o operador do telégrafo para voltar ao meu lugar em frente ao painel de cotações,
Oliver Black acenou para mim e sorriu. Você vai se arrepender, Larry, ele disse. Parei e lhe perguntei. O que você quer dizer? Amanhã você as estará comprando de volta. Comprando o que de volta? Eu disse. Não tinha contado a uma alma sequer, com exceção do operador do telégrafo. A Anaconda, falou. Você estará pagando 320 por ela. Não foi uma boa jogada sua, Larry. E ele sorriu novamente. Que não foi? Eu parecia inocente. Vender suas 8.000 ações da Anaconda no mercado. De fato, insistir nisso, disse Oliver Black. Eu sabia que ele deveria ser muito esperto e sempre negociava utilizando-se de informações privilegiadas. Mas como ele conhecia meu negócio com tanta precisão, estava além do meu entendimento. Eu tinha certeza que o funcionário não tinha me denunciado. Olhe, como você soube disso? Perguntei a ele. Ele riu e disse, consegui isso através de Charlie Kretzer. Ele era o operador do telégrafo. Mas ele não se moveu do seu lugar, falei. Não pude escutar vocês dois sussurrando, ele disse rindo. Mas escutei cada palavra da mensagem que ele enviou para o escritório de Nova York para você. Aprendi telegrafia há muitos anos, depois que tive um grande problema com um erro numa mensagem. Desde aquele momento, quando eu faço o que você acaba de fazer, dar uma ordem falada para um operador, eu quero me certificar de que ele mandará a mensagem da maneira como lhe dei. Sei o que ele manda em meu nome, mas você vai sentir muito por ter vendido a Anaconda. Vai para 500. Não desta vez, Ollie, eu disse. Ele me encarou e falou, você está muito convencido disso. Não eu, a fita, eu disse. Não havia nenhuma máquina transmissora ali e, portanto, não havia nenhuma fita. Mas ele sabia o que eu queria dizer. Já escutei sobre estes caras, ele disse, que olham para a fita e, ao invés de verem preços, veem um quadro de horários da estação de trens, com a chegada e a partida das ações. Mas eles estavam em celas almofadadas onde não se podiam ferir. Não respondi nada, porque naquele momento um garoto trouxe um memorando. Eles tinham vendido 5.000 ações a 299,75. Sabia que aquelas cotações estavam um pouco abaixo do mercado. O preço no painel de Palm Beach, quando dei a ordem de venda ao operador, era 301. Tive muita certeza de que, naquele momento, o preço pelo qual a ação estaria sendo realmente vendida na Bolsa de Valores de Nova York era menor, de maneira que, se alguém tivesse oferecido para pegar as ações de minha mão por 296, eu teria sentido um impulso incontrolável para aceitar. O que aconteceu mostra que eu estou correto em nunca negociar com limites. Suponha que eu tivesse limitado o meu preço de venda a 300. Eu nunca teria saído da minha posição. Não, senhor. Quando você quer sair, saia. Minha ação custou aproximadamente 300. Eles conseguiram livrar-se de 500 ações inteiras, lógico, em 299,75. As próximas 1.000, eles venderam a 299,58. Então, 100 a 299,5, 200 a 299,38 e 200 a 299,25. O restante do meu lote foi a 298,75. Isso custou 15 minutos ao corretor de pregão mais esperto da Harding para livrar-se das últimas 100 ações. Eles não queriam deixar a ordem sem cumprir. No momento em que peguei o relatório da venda das últimas ações de meu lote, comecei a fazer o que realmente tinha vindo fazer em terra, ou seja, vender ações. Eu simplesmente tinha que fazê-lo. Ali estava o mercado, depois de sua afrontosa recuperação, implorando para cair. Ora, as pessoas estavam começando a apostar na alta novamente. O curso do mercado, no entanto, dizia-me que a recuperação já havia terminado. Era, portanto, seguro vender. Não exigia maiores reflexões.
No dia seguinte, a Anaconda abriu abaixo dos 296. Oliver Black, que esperava por uma grande retomada, logo ficou em apuros, já que esperava que a ação alcançasse 320. Não sei em quantas ações ele estava comprado, ou se estava realmente comprado afinal, mas ele não riu quando viu a abertura dos preços, nem mais tarde naquele dia em que caíram ainda mais. E o relatório veio para nós em Palm Beach, mostrando que não havia mercado para aquela ação. Logicamente, aquela era a confirmação que qualquer homem precisaria. Meus lucros crescentes com os papéis continuavam a lembrar-me que eu estava certo, hora após hora. Naturalmente, vendi algumas ações a mais. De tudo. Era um mercado baixista. Todas iriam cair. O dia seguinte era uma sexta-feira, aniversário de Washington. Não podia ficar na Flórida e pescar, porque tinha lançado um lote de vendas muito grande. Eu era necessário em Nova York. Quem precisava de mim? Eu mesmo. Palm Beach era muito longe, muito remota. Muito tempo valioso era perdido telegrafando-se de volta e assim por diante. Deixei Palm Beach em direção a Nova York. Na segunda-feira tive que permanecer em San Agustín por 3 horas esperando um trem. Havia uma corretora ali, e eu naturalmente tinha que ver como o mercado estava se comportando enquanto esperava. A Anaconda tinha caído muitos pontos desde a última negociação no dia anterior. Na realidade, ela não parou de descer desde que teve a grande quebra naquele outono. Cheguei a Nova York e operei no lado vendedor por aproximadamente 4 meses. O mercado tinha recuperações frequentes, como antes, e eu permanecia liquidando minhas posições e colocando-as novamente. Eu não estava esperando com calma para ver o que acontecia, para dizer a verdade. Lembre-se, eu tinha perdido cada centavo dos $3.000 que tinha ganho com a queda do mercado, ocasionada pelo terremoto de São Francisco. Eu estivera certo, e ainda assim tinha falido. Agora, eu estava jogando de maneira segura, porque, depois de estar por baixo, um homem passa a apreciar estar por cima, mesmo que ele não atinja o topo. A maneira de ganhar dinheiro é estar no topo. A maneira de ganhar dinheiro grande é estar certo exatamente na hora certa. Neste negócio, um homem tem que pensar na teoria e na prática. Um especulador não deve ser meramente um estudioso. Tem que ser um estudioso e também um especulador. Fui muito bem, mesmo quando vejo agora onde meus esforços foram taticamente inadequados. Quando o verão chegou, o mercado tornou-se sombrio. Era certo que nada aconteceria, de maneira geral, até o próximo outono. Todos os meus conhecidos tinham ido à Europa. Pensei que seria uma boa ideia. Então, liquidei minhas posições. Quando parti para a Europa, tinha um pouco mais de 3/4 de milhão. Para mim, parecia um ótimo saldo. Estava em Axleben, tendo um pouco de diversão. Tinha ganho minhas férias. Era bom estar num lugar como aquele, com bastante dinheiro, amigos, conhecidos e todos com a intenção de passar agradáveis momentos. Não haveria problema em desfrutar as férias ali em Aix. Wall Street estava tão distante que eu nunca pensava nela. E isso é mais do que eu poderia dizer de qualquer ponto dos Estados Unidos. Eu não tinha que escutar conversas a respeito do mercado de ações. Não tinha que operar. Tinha o suficiente para me manter por um tempo bastante longo. E, além disso, quando eu voltasse, saberia o que fazer para ganhar muito mais do que podia na Europa naquele verão. Um dia, li no Paris Herald uma notícia de Nova York, em que a Smelters tinha anunciado uma distribuição extra de dividendos. Eles tinham forçado para cima o preço da ação e todo o mercado respondeu fortemente. Logicamente, aquilo mudava tudo para mim em Aix. As notícias simplesmente significavam que as facções de compradores ainda estavam lutando desesperadamente contra as condições, contra o senso comum e a honestidade comum, porque eles sabiam o que estava por vir e estavam recorrendo àqueles esquemas para levantar o mercado, com o objetivo de livrar-se das ações antes que a tempestade os atingisse.
É possível que eles realmente não acreditassem que o perigo fosse tão sério ou estivesse tão próximo como eu pensava. Os grandes homens de Wall Street são tão propensos a serem esperançosos quanto os políticos ou os simples tolos. Eu mesmo não posso trabalhar desta maneira. Para um especulador, esta atitude é fatal. Talvez um empresário do ramo de seguros ou um promotor de novas empresas possam se permitir entregar-se às esperanças. Em todo caso, eu sabia que toda manipulação de alta estava condenada ao fracasso por antecipação naquele mercado com tendência de baixa. No instante em que li as notícias, sabia que havia apenas uma coisa a fazer para ficar confortável, e era vender smelters a descoberto. Ora, os altos diretores estavam me implorando de joelhos para que o fizesse, quando aumentaram a taxa de dividendos na beira de um pânico monetário. Era enfurecedor com os velhos desafios da nossa juventude. Eles me provocaram para vender aquela ação em particular. Transmiti algumas ordens de venda da Smelters e avisei meus amigos em Nova York para que entrassem vendendo também. Quando peguei o relatório dos corretores, vi que o preço que eles tinham conseguido estava 6 pontos abaixo das cotações que eu tinha visto no Paris Herald. Isso pode mostrar-lhe como estava a situação. Meus planos eram de retornar a Paris no final do mês e cerca de 3 semanas depois pegar o navio para Nova York. Mas tão logo eu recebi a transmissão dos relatórios dos meus corretores, voltei a Paris. No mesmo dia em que cheguei, telefonei ao escritório dos barcos a vapor e descobri que havia um navio rápido que partia para Nova York no dia seguinte. Embarquei nele. Ali estava eu, de volta a Nova York quase um mês antes do planejado, porque lá era o lugar mais confortável para se estar vendido no mercado. Eu tinha bem mais que $500 mil em caixa, disponível para as margens. Minha volta não era devido à minha posição vendedora, mas à minha posição lógica. Vendi mais ações. À medida em que o dinheiro ficava mais escasso no mercado, as chamadas de margem adicional subiam e os preços das ações baixavam. Eu tinha previsto aquilo. Da primeira vez, minha previsão fez com que eu falisse. Mas agora eu estava correto e prosperando. No entanto, a alegria real estava na consciência de que, como um operador, eu estava finalmente no caminho certo. E ainda tinha muito o que aprender, mas sabia o que fazer. Não mais me debateria, não mais usaria métodos apenas parcialmente corretos. A leitura da fita era uma importante parte do jogo, assim como começar na hora certa e não desviar da posição. Mas minha maior descoberta foi o fato de que um homem deve estudar as condições gerais, medi-las de maneira a ser capaz de antecipar as probabilidades. Em resumo, tinha aprendido que tinha que trabalhar para ganhar meu dinheiro. Não estava mais apostando no escuro, ou preocupado com as técnicas dominantes do mercado, mas em conseguir meus sucessos através de árduo estudo e pensamentos claros. Eu também descobri que ninguém estava imune ao perigo de fazer jogadas tolas. E para um jogo tolo, um homem consegue ganhos tolos, pois aquele que faz os pagamentos está no negócio e nunca perde o envelope com o dinheiro destinado a você. Nosso escritório ganhou muito dinheiro. Minhas próprias operações tinham tanto sucesso que começaram a ser comentadas e, logicamente, eram bem exageradas. Julgavam-me capaz de começar as viradas em diversas ações. Pessoas que eu não sabia nem o nome chegavam e me davam os parabéns. Eles todos achavam que a coisa mais maravilhosa era o dinheiro que eu ganhava. Não diziam uma só palavra sobre a época quando eu, pela primeira vez, falei em baixas do mercado, e eles pensavam que eu era um louco, com um mau humor vingativo originado pelas perdas sofridas. O fato de eu ter previsto os problemas da falta de dinheiro não era nada. Que os corretores que registravam minhas transações tivessem usado 1/3 do tinteiro no lado credor do livro Razão, sob meu nome, era uma maravilhosa conquista para eles. Amigos costumavam dizer-me que, em diversos escritórios, o garoto especulador da Harding Brothers era cotado como o autor de todos os tipos de ameaças contra os grupos compradores,
que tinham tentado aumentar os preços de diversas ações, muito depois de ficar claro que o mercado estava destinado a buscar um nível muito mais baixo. Desde aqueles dias, eles falam de minhas incursões. No final de setembro, o mercado monetário estava transmitindo advertências para o mundo todo. Mas uma crença em milagres impediu as pessoas de venderem o que sobrou de seus ativos especulativos. Ora, um corretor contou-me uma história na primeira semana de outubro que me fez ficar quase envergonhado de minha moderação. Você se lembra que empréstimos em dinheiro costumavam ser feitos no pregão da bolsa em volta do balcão de dinheiro? Aqueles corretores que recebiam avisos de seus bancos para pagar empréstimos sabiam, de maneira geral, quanto dinheiro teriam que tomar emprestado novamente. E lógico que os bancos conheciam suas posições, no que dizia respeito à disponibilidade para empréstimos, e aqueles que tinham algum dinheiro para emprestar o enviariam para a bolsa. Este banco de dinheiro era dirigido por uns poucos corretores, cujo principal negócio eram os empréstimos a prazo. Aproximadamente às 12 horas, a taxa de renovação do dia era fixada. Usualmente, ela representava uma média razoável dos empréstimos feitos até aquela hora. Os negócios eram a praxe, transacionados abertamente por aqueles que propunham e ofertavam, de maneira que todos sabiam o que estava se passando. Entre o meio-dia e aproximadamente 2 da tarde, não havia normalmente muitos negócios feitos com dinheiro. Mas depois da hora da entrega, quero dizer, 14 e 15 horas, os corretores saberiam exatamente qual seria a posição de seu caixa para aquele dia e seriam capazes de ir ao balcão de dinheiro e emprestar aquele que tinha sobrado, ou pedir emprestado o que precisasse. Este negócio também era feito abertamente. Bem, em algum momento no começo de outubro, o corretor de quem eu estava falando chegou e me contou que alguns corretores foram apanhados, já que eles não estavam indo ao balcão de dinheiro quando tinham algum para emprestar. A razão era que membros de uma corretora de reputação estavam de olho ali, prontos para arrematar qualquer oferta de dinheiro. Logicamente, nenhum emprestador que oferecesse dinheiro publicamente poderia se recusar a emprestar para estas firmas. Elas tinham solvência e uma garantia em depósito boa o suficiente. Mas o problema era que, uma vez que essas firmas pedissem um empréstimo com taxas diárias, não haveria perspectiva de o emprestador conseguir seu dinheiro de volta. Elas simplesmente diziam que não podiam pagar, e o credor indeciso teria que renovar o empréstimo. Então, qualquer corretora que tivesse dinheiro para emprestar para seus companheiros, costumavam mandar seus homens para o pregão, ao invés de mandar para o balcão, e eles sussurrariam para seus amigos: "Quer 100? Querendo dizer, você gostaria de tomar 100 mil dólares emprestados? Os corretores de dinheiro que trabalhavam para os bancos logo adotaram o mesmo plano, e era um sombrio espetáculo olhar o balcão de dinheiro. Pense nisso. Ora, ele também me contou que o fato da pessoa que pedia emprestado fazer sua própria taxa de juros era um problema de cerimonial da bolsa naqueles dias de outubro. Você vê, as taxas flutuavam entre 100% e 150% ao ano. Suponho que, deixando o tomador fixar a taxa, o emprestador, de alguma estranha maneira, não se sentia tanto como agiota. Mas você pode apostar que ele ganhava tanto quanto os outros. O tomador, naturalmente, não sonhava em não pagar uma alta taxa. Ele jogava limpo e pagava o que quer que os outros pagassem. O que ele necessitava era dinheiro e estava feliz por consegui-lo. As coisas foram ficando cada vez piores. Finalmente, chegou o dia terrível do ajuste de contas para os investidores com posições compradas, os otimistas, os esperançosos e aquele grande bando que, receando a dor de uma pequena perda no começo, estavam agora a ponto de sofrer uma amputação completa, sem anestesia. Um dia que não esquecerei jamais, 24 de outubro de 1907. Relatórios do Grupo do Dinheiro muito cedo indicaram que os tomadores teriam que pagar o que quer que os emprestadores julgassem adequado pedir. Não haveria o suficiente para ser leiloado. Naquele dia,
o grupo do dinheiro estava muito maior que o usual. Quando chegou a hora da distribuição naquela tarde, deveria haver 100 corretores em volta do balcão de dinheiro, cada um esperando tomar emprestado o dinheiro que sua firma urgentemente necessitava. Sem dinheiro, eles teriam que vender as ações que estavam carregando com as margens, vender a qualquer preço que pudessem conseguir, num mercado onde os compradores eram tão escassos quanto o dinheiro, e justo quando não havia nenhum dólar à vista. O parceiro de meu amigo estava com posições vendidas, como eu. Consequentemente, a firma não teve que pedir empréstimos. Mas meu amigo, o corretor sobre quem falei, acabando de ver as pálidas faces ao redor do balcão de dinheiro, veio até mim. Ele sabia que eu estava pesadamente vendido em todo o mercado. E ele disse: "Meu Deus, Larry, não sei o que vai acontecer. Nunca vi nada como isso. Não pode continuar. Alguma coisa tem que ser feita. Para mim, parece que estão todos falidos agora mesmo. Você não pode vender ações e não há absolutamente dinheiro lá." "O que você quer dizer?" perguntei. Mas o que ele respondeu foi: "Você já ouviu falar daquela experiência de escola, do rato numa cúpula de vidro, quando eles começam a bombear o ar para fora da cúpula? Você pode ver o pobre rato respirando cada vez mais rápido, seu focinho levantando-se com ritos esforçados, tentando conseguir oxigênio suficiente das reservas decrescentes na cúpula. Você o observa, sufocando, até que seus olhos quase saem de suas órbitas, arquejante, morrendo. Bem, é nisso que eu penso quando vejo aquela multidão no balcão de dinheiro. Não há dinheiro em nenhuma parte, e você não pode liquidar as ações porque não há ninguém para comprá-las. Todo Wall Street está quebrada neste exato momento, se você quer saber." Aquilo me fez pensar. Tinha visto que um massacre viria, mas não, eu admito, o maior pânico da nossa história. Poderia não ser lucrativo para ninguém, se fosse muito mais longe. Finalmente ficou claro de que não havia sentido em esperar no balcão por dinheiro. Não ia haver nenhum. Estabeleceu-se o caos. O presidente da Bolsa de Valores, Sr. R. Thomas, conforme escutei mais tarde naquele dia, sabendo que cada corretora na cidade estava condenada ao desastre, saiu em busca de auxílio. Ele chamou por James Stillman, presidente do National City Bank, o banco mais rico dos Estados Unidos. Sua maior vantagem era que nunca havia emprestado dinheiro a uma taxa maior do que 6%. Stillman escutou o que o presidente da Bolsa de Nova York tinha a dizer. Então falou: "Sr. Thomas, teremos que consultar o Sr. Morgan a respeito disso." Os dois homens, esperando evitar o mais desastroso pânico de nossa história financeira, foram juntos ao escritório de J.P. Morgan & Company para ver o Sr. Morgan. Thomas explicou-lhe o caso. No momento em que começou a falar, Morgan disse: "Voltem para a bolsa e digam-lhes que haverá dinheiro para todos." "Onde?" "Nos bancos." Tão grande era a confiança de todos os homens no Sr. Morgan, naqueles tempos críticos, que Thomas não esperou por maiores detalhes. Voltou rapidamente para o pregão da bolsa para anunciar o indulto para seus membros sentenciados de morte. Então, antes das 2:30 da tarde, J.P. Morgan enviou John T. Atterbury, de Van Emburg e Atterbury, que era conhecido por ter estreitas relações com a J.P. Morgan Company, para junto da multidão querendo dinheiro. Meu amigo disse que o velho corretor dirigiu-se rapidamente para o balcão de dinheiro. Ele acenou sua mão como um conselheiro no encontro religioso. A multidão, que a princípio tinha se acalmado um pouco pelo anúncio do presidente Thomas, estava começando a temer que os planos de socorro tivessem malogrado e que o pior ainda estava por vir. Mas quando eles olharam para a face do Sr. Atterbury e viram-no levantar a mão, prontamente ficaram petrificados. No silêncio mortal que se seguiu, o Sr. Atterbury disse: "Estou autorizado a emprestar 10 milhões de dólares. Fiquem calmos, vai ser suficiente para todos." Então ele começou. Ao invés de dar a cada tomador o nome do emprestador, ele simplesmente anotou o nome de quem pedia emprestado e a quantia do empréstimo, dizendo ao devedor:
Você será avisado do lugar onde está seu dinheiro. Ele queria dizer com isso o nome do banco onde o devedor poderia pegar o dinheiro mais tarde. Ouvi, um dia ou dois mais tarde, que o Sr. Morgan simplesmente enviou mensagens aos assustados banqueiros de Nova York, dizendo que eles deveriam prover o dinheiro de que a bolsa necessitava. Mas não temos nenhum. Emprestamos até nossas calças, os bancos protestaram. Vocês têm suas reservas, falou irritado J.P. Morgan. Mas já estamos abaixo dos limites legais, gritaram. Usem! É para isso que servem as reservas. E os bancos obedeceram e invadiram as reservas até a quantia de aproximadamente 20 milhões de dólares. Aquilo salvou o mercado de ações. O pânico dos bancos não veio até a semana seguinte. J.P. Morgan era um verdadeiro homem. Os outros nunca viriam a ser maiores que ele. É o dia que lembro mais nitidamente de todos os dias de minha vida como um operador de ações. Foi o dia em que meus ganhos ultrapassaram $1 milhão. Marcou com sucesso o final de minha primeira campanha de negociação deliberadamente planejada. O que eu tinha previsto realmente acontecera. Mas, mais do que todas essas coisas, havia esta. Um selvagem sonho meu tinha se realizado. Fui rei por um dia. Vou explicar, lógico. Depois de estar em Nova York por alguns anos, costumava lutar com minha inteligência tentando determinar a exata razão pela qual não podia dominar numa corretora de Nova York o jogo que eu tinha dominado quando era garoto de 15 anos numa bucket shop de Boston. Sabia que algum dia eu encontraria o que estava errado e não mais erraria. Teria então não somente a disposição para estar certo, mas também o conhecimento para assegurar este fato. E aquilo significaria poder. Por favor, não me interprete mal. Não era um sonho deliberado de grandeza, ou um desejo fútil nascido de uma arrogante vaidade. Era mais um tipo de sentimento de que o mesmo velho mercado de ações que tanto me frustrou no escritório da Fullerton e na Harding, um dia viria comer na minha mão. Eu simplesmente sentia que este dia iria chegar, e chegou, 24 de outubro de 1907. A razão pela qual digo isso é a seguinte. Naquela manhã, um corretor, que tinha feito muitos negócios para os meus corretores e que sabia que eu estivera especulando no lado vendedor, veio na companhia de um dos sócios de um dos mais ilustres bancos de Wall Street. Meu amigo contou ao banqueiro como eu estivera operando pesado, para o que eu certamente havia forçado minha sorte ao limite. Qual a utilidade de estar certo se você não tira tudo o que pode deste fato? É provável que o corretor tivesse exagerado para fazer com que sua história parecesse importante. Talvez eu tivesse mais do que um adepto que eu conhecesse. Talvez o banqueiro soubesse melhor do que eu o quão crítica estava a situação. De qualquer maneira, meu amigo me disse. Ele ouviu com grande interesse o que eu lhe contei sobre o que você havia dito que o mercado faria quando as vendas reais começaram, depois de uma ou duas empurradas. Enquanto eu continuava, ele falou que poderia ter alguma coisa para eu fazer mais tarde. Quando os corretores descobriram que não poderiam conseguir nenhum centavo a preço nenhum, eu sabia que o momento havia chegado. Enviei corretores para dentro dos mais variados grupos. Ora, pela primeira vez não havia uma única oferta para a Union Pacific, a preço nenhum. Pense nisso. E nas outras ações, a mesma coisa. Não havia dinheiro para segurar as ações e ninguém para comprá-las. Eu tinha enormes lucros no papel e a certeza de que tudo o que eu tinha que fazer para esmagar ainda mais os preços era enviar algumas ordens de venda de Union Pacific de 10 mil ações cada e de meia dúzia de outras ações que pagassem bons dividendos, e o que se seguiria seria simplesmente um inferno. Parecia-me que o pânico que seria precipitado seria de tal intensidade e característica que o comitê de governantes julgaria conveniente fechar a bolsa, como foi feito em agosto de 1914, quando estourou a Guerra Mundial. Aquilo significaria um grande aumento dos lucros no papel. Poderia também significar uma inabilidade para converter estes lucros em dinheiro.
Mas havia outras coisas a serem consideradas, e uma delas era que uma baixa de maiores extensões poderia retardar a recuperação que eu estava começando a perceber, o proveito compensatório depois de todo aquele derramamento de sangue. Um pânico como aquele traria muitos prejuízos para o país em geral. Convenci-me de que, desde que era insensato e desagradável continuar ativamente apostando numa baixa, era ilógico para mim continuar com posições vendidas. Assim, liquidei-as e comecei a comprar. Não muito tempo depois que meus corretores começaram a comprar para mim, e, aliás, pelos preços mais baixos, o banqueiro mandou chamar meu amigo. Pedi para lhe chamar, disse, porque quero que vá agora mesmo até seu amigo Livingston e diga a ele que esperamos que não venda mais ações por agora. O mercado não pode aguentar mais pressão. Como está, será uma tarefa imensamente difícil impedir um pânico devastador. Apele para o patriotismo do seu amigo. Este é um caso onde um homem tem que trabalhar pelo benefício de todos. Quero saber imediatamente o que ele diz. Meu amigo veio no mesmo instante e me contou. Ele era muito diplomático. Suponho que ele tenha pensado que, tendo planejado esmagar o mercado, eu consideraria seu pedido como o equivalente a jogar fora as chances de ganhar aproximadamente 10 milhões de dólares. Ele sabia que eu estava aborrecido com alguns dos grandes e poderosos, pela maneira como eles tinham agido, tentando fisgar o público com montes de ações, quando eles sabiam tão bem quanto eu o que estava por vir. Na realidade, os grandes e poderosos eram grandes sofredores, e muitas das ações que eu havia comprado a preços muito baixos estavam em nome de famosas personalidades do mundo financeiro. Não sabia disso naquela época, mas não fazia diferença. Eu praticamente liquidei todas as minhas posições vendidas e me parecia que havia uma chance de comprar ações baratas e ajudar a necessária recuperação dos preços ao mesmo tempo, se ninguém forçasse o mercado. Então eu disse ao meu amigo, volte e diga ao Sr. Blank que concordo com eles e que percebi inteiramente a gravidade da situação antes mesmo que lhe enviassem. Não só não venderei mais ações daqui por diante, mas vou entrar comprando tudo o que possa. E mantive minha palavra. Comprei 100 mil ações naquele dia como uma aplicação de longo prazo. Não vendi outra ação a descoberto por 9 meses. Este é o motivo pelo qual digo aos meus amigos que meu sonho tornou-se realidade e que fui rei por um momento. O mercado de ações, no instante daquele dia, certamente estava à mercê de qualquer um que quisesse forçá-lo. Não sofro de ilusões de grandeza. Na realidade, você sabe como eu me sinto a respeito de ser acusado de fazer incursões no mercado e sobre a maneira como minhas operações são exageradas pelos mexericos de Wall Street. Saí disso em boa forma. Os jornais disseram que Larry Livingston, o garoto especulador, tinha ganho muitos milhões. Bem, eu valia mais de 1 milhão depois do fechamento dos negócios naquele dia. Mas minha maior vitória não era em dólares, mas intangível. Eu tinha estado certo, tinha enxergado à frente e seguido um plano diferente. Tinha aprendido o que um homem precisa fazer para ganhar dinheiro grande. Estava permanentemente fora da classe dos que arriscam. Tinha finalmente aprendido a negociar pesado e inteligentemente. Foi um dia de glórias para mim.